Olá! Quando a gente pensa no poder da igreja, normalmente vem à mente uma força espiritual, certo? Mas para Nicolau Maquiavel, a coisa era bem mais pé no chão. Ele olhou para o poder temporal da igreja e viu algo construído com ferramentas bem humanas: dinheiro, ambição e força bruta. Então, vamos juntos desvendar essa análise surpreendente de como o papado se transformou de fato em um império. E Maquiavel já começa com um quebra-cabeça: os principados da igreja. Eles parecem desafiar a lógica. Imagine só, são estados que não precisam de exércitos para se defender, que têm um povo, mas não precisam governá-lo ativamente, e mesmo assim não só sobrevivem como prosperam. Como isso é possível? Fica a pergunta no ar. E essa é a grande questão que Maquiavel se propõe a responder. Com aquela ironia fina que é a marca registrada dele, ele meio que diz: ok, ok, causas superiores, mas vamos falar do que aconteceu aqui na Terra? Ele queria investigar as razões humanas, as estratégias por trás dessa ascensão impressionante da igreja. E é aí, meus amigos, que a história fica boa de verdade. Para entender o raciocínio, primeiro o básico. O que é um principado eclesiástico? Bom, é um estado governado por um líder religioso. O ponto-chave de Maquiavel é que, uma vez criado, esse tipo de estado se mantém meio que no piloto automático, com base na tradição, na fé. Mas isso só explica como ele se mantém, não como ele vira uma superpotência. E Maquiavel viu essa virada acontecer bem debaixo do nariz dele. E essa comparação aqui é sensacional, mostra o tamanho da mudança. Antes, ali no século XV, Maquiavel diz que o poder do Papa era, para ser sincero, quase uma piada. Ninguém levava muito a sério. Pouquíssimo tempo depois, esse mesmo poder era capaz de chutar o rei da França para fora da Itália. A pergunta de US$ 1 milhão é: o que diabos aconteceu nesse meio tempo? E olha quem percebeu a importância disso, ninguém menos que Napoleão Bonaparte. Ele leu Maquiavel e anotou isso na margem. Ele sacou na hora o quão explosiva era essa análise. Maquiavel estava basicamente contando os segredos de bastidores do poder da igreja. Uma história indiscreta que, convenhamos, o Vaticano preferia que ficasse bem guardada. Mas, para a gente entender como a igreja ficou tão forte, primeiro a gente precisa entender por que ela era tão fraca. Por séculos, o poder do Papa foi limitado por dois problemas crônicos, que criaram um verdadeiro ciclo vicioso de instabilidade. Os problemas eram esses. Primeiro, os papas morriam rápido. A média era de 10 anos no cargo, o que é muito pouco tempo para fazer qualquer coisa grande. E segundo, Roma era um verdadeiro campo de batalha entre duas famílias nobres superpoderosas, os Orsini e os Colonna. A briga entre eles era constante. E com esses dois problemas se formava um ciclo sem fim. Pensa bem, um novo papa era eleito. Ele era de uma facção, então passava seu curto reinado tentando destruir a outra. Só que ele morria antes de conseguir. Aí o sucessor dele, que era da facção oposta, desfazia tudo e começava a atacar a primeira. O resultado, o poder papal ficava ali, paralisado, patinando no mesmo lugar. Até que um dia, um papa não só quebrou esse ciclo, mas fez ele em pedaços. O nome dele era Alexandre VI, da infame família Borgia, e ele mudou as regras do jogo do poder para sempre. Maquiavel aponta que Alexandre VI foi o primeiro a realmente mostrar, em grande estilo, o que um papa podia fazer com duas coisas bem mundanas: muito dinheiro e muita força militar. Ele não estava para brincadeira nem para seguir as regras antigas. E aqui vem a grande ironia que Maquiavel adora apontar. A intenção de Alexandre não era fortalecer a igreja, de jeito nenhum. O objetivo dele era construir um reino para o seu filho, o César Borgia. Mas, para fazer isso, ele teve que destruir os Orsini e os Colonna, centralizando o poder de uma forma nunca antes vista. E o que aconteceu? Quando Alexandre e seu filho morreram, quem herdou todo esse poder concentrado? A própria igreja. Uma consequência não intencional, mas muito bem-vinda para a instituição. E essa citação da rainha Cristina da Suécia, séculos depois, é muito reveladora. Ela mostra como a fama de Alexandre perdurou. Do ponto de vista da política pura, deixando a moral de lado, ele foi grande porque conseguiu o que queria de forma espetacular. Ok, então se Alexandre VI foi quem construiu a máquina, o Papa Júlio II foi o engenheiro que aperfeiçoou e usou essa máquina para levar o império da igreja a um outro nível. Essa linha do tempo deixa tudo bem claro. Sisto IV tentou, mas não conseguiu por causa das facções. Alexandre VI chegou e construiu a fundação na base da força. Júlio II pegou essa fundação pronta e a expandiu. E por fim, Leão X, o papa da época de Maquiavel, simplesmente herdou o produto final, uma igreja no auge absoluto do seu poder aqui na Terra.
Então, o ponto central é que Júlio II recebeu um pacote completo de Alexandre. Um Estado forte, sem oposição interna, e um manual de instruções de como juntar rios de dinheiro. A grande diferença foi o que ele fez com tudo isso. Júlio II, que ficou conhecido como Papa Guerreiro, usou todo aquele poder que Alexandre juntou para fins institucionais. Ele conquistou cidades, derrotou inimigos poderosos como Veneza, expulsou os franceses. E tudo isso, como Maquiavel faz questão de frisar, para a glória da Igreja e não para beneficiar a própria família. E olhem o Napoleão aí de novo, né? Admirando a estratégia e a grandeza de Júlio II. Para um gênio da guerra e da política como Napoleão, as jogadas de Júlio eram um exemplo perfeito de como um líder de verdade deveria agir para consolidar e expandir seu poder. Então, depois de tudo isso, qual é a grande lição? Maquiavel nos leva a uma conclusão que é, ao mesmo tempo, inevitável e um pouco chocante sobre a verdadeira natureza do poder, mesmo daquele que se diz divino. E aqui está o pulo do gato de Maquiavel. Ele mostra que, por trás de toda a fachada de autoridade divina, o poder da Igreja foi forjado no mesmo fogo que qualquer outro império. Não foi um presente do céu, mas sim o resultado de pura estratégia, de crueldade e, acima de tudo, de muita ambição humana. Esse gráfico resume a tese de Maquiavel de forma perfeita. A raiz de tudo, segundo ele, a ambição dos prelados. Essa ambição, quando você junta com uma montanha de dinheiro e o uso sem dó da força militar, bom, aí você tem a receita que construiu e sustentou o império da Igreja. E essa análise, escrita há mais de 500 anos, nos deixa com uma reflexão muito atual. A lição de Maquiavel sobre a Igreja nos ensina a olhar além do discurso oficial, a questionar as justificativas sagradas e a buscar as verdadeiras engrenagens do poder. Uma lição que, vamos combinar, continua tão relevante hoje quanto era no século XVI. Valeu pela companhia nessa análise!